Olá pessoal, aqui é Narciso Naza, do programa Abordagem Online. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande companheiro nosso da vida toda, que é o Adriano Batista de Moraes. Ele é sociólogo e especializado em saúde mental. E também, há quase 3 décadas, é um grande colaborador dos grupos de mútua ajuda e de terapia, não só de Lagoa da Prata, mas como também de todo o estado de Minas Gerais e assim por diante. Seja bem-vindo ao programa Abordagem Online, Adriano. Obrigado, Nasa. É um prazer estar aqui participando desse trabalho. Parabéns, viu? Lindo trabalho. Espero que as pessoas reconheçam todo esse investimento que você está fazendo, não só financeiro, mas de tempo, e de dedicação. Então, Adriano, a nossa ideia é levar uma mensagem, na verdade é mais da metade da população brasileira que está descoberta. São mais da metade dos municípios do Brasil, não tem nenhum grupo de mútua ajuda, infelizmente ainda, Vamos falar ainda porque quem sabe, Deus abençoe que todos vão ter um dia. Quase 80, 90% dos distritos não tem nenhum tipo de grupo de mútua ajuda e as demais, quase 30 mil localidades do Brasil. Além do Brasil também, Adriano, nós temos hoje no planeta, são 11 países que têm a língua portuguesa. Então nós podemos também estar chegando a esses países que falam a nossa língua, e também a todos os brasileiros que moram fora, Nós temos brasileiros trabalhando e morando, estudando, morando no mundo todo, Então essas mensagens nossas, nós temos também esse objetivo de chegar até lá e através do Só por Hoje, Só por Hoje Não, de 24 em 24 horas, quem sabe a gente pode ajudar muita gente a sair e deixar essas doenças compulsivas, que é o alcoolismo, as drogas, a dependência química, tabagismo e outras também doenças compulsivas também que prejudicam o ser humano, chega a prejudicar o ser humano, tanto como o alcoolismo, o tabagismo e a droga, Adriano? Sim, Nasa. Infelizmente, hoje os outros vícios também, que a gente vê crescendo, questões que antes a gente, há poucos anos não existia, que era o vício na internet, o vício com a pornografia, a dependência mesmo com jogos de azar, online, e outros vícios que a gente tem visto aí também que tem aumentado muito e tem prejudicado demais as famílias e as pessoas, E a gente tem procurado dar a nossa contribuição e somar no sentido de esclarecer alguns tópicos igual a adição, e também as questões que levam a isso, que eu acho que nós vamos abordar hoje aqui, é o que causa, o que causa a dependência. Isso. Antes de entrar nesse tópico que você falou, na causa, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu queria a sua posição quanto a isso, porque eu sei que você é um sociólogo, você estuda a sociedade, o nosso meio, e você está a par do que eu vou te questionar agora. Eu tenho notado, Adriano, que com o passar dos anos, o que está acontecendo? Nós estamos vendo cada vez menos jovens, vamos pôr aí da faixa etária de 20 a 30 anos, frequentando todos os tipos de grupo de mútua ajuda. Eu estou vendo que a velha guarda está cada dia mais envelhecendo, e aquela turma que vem ali, vamos pôr, fazendo analogia ao futebol, os aspirantes ali, o júnior, o juvenil, o júnior, está faltando essa galera aí. Você concorda comigo que tem que fazer alguma coisa também para poder atrair esses que realmente precisam, Porque muitas das vezes a pessoa precisa de entrar para um grupo de mútua ajuda com 20, 25 anos de idade. E isso não tem acontecido? Eu estou olhando isso com muita preocupação, eu queria ver a sua posição quanto a isso. Nasa, isso é decorrente da tecnologia. Hoje os grupos de ajuda mútua que jovens frequentam são online. Não são mais esses grupos presenciais, que tem as pessoas frequentando semanalmente. São grupos onde eles vão fazer o tratamento com especialistas na área também, que são terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e vão fazer um trabalho mais voltado para o medicamento. Porque a questão hoje, quando você vai abordar essa juventude, você tem um padrão muito claro. Certo. Que é o padrão que eu vou denominar assim, mas é um padrão que a gente vai ver que é o clássico bipolar, que é o transtorno de humor. Nós temos aí o adicto, O adicto
que começa ali pela fase da puberdade, que ele começa a fazer uso, e aí, como ele tem uma estrutura capitalista imaginária, que seria uma relação imaginária com a sociedade, ele vai produzir células que vão produzir uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional produz um capitalista mais sensível, né, que é a autossensibilidade do alcoólatra. Mas esse modelo de capitalista não funciona para a nossa sociedade. O capitalista que funciona para a sociedade é o capitalista real. Então ele vai funcionar em duas polaridades. Ele vai ter a inteligência emocional, que é que ele funciona, que ele dá bem, que é ligado à artes, à música, à poesia, né? E essas coisas da reflexão. Mas ele não vai conseguir sobreviver no mundo capitalista sem uma profissão, sem um trabalho, sem uma coisa prática. Então ele vai ter que desenvolver essa inteligência prática. Então ele vai ter dois humor. Um humor que é a inteligência emocional, né? Que é onde tem prazer, e a outra que causa desprazer, que é a inteligência prática, que é trabalhar e produzir. Mas como ele tem dificuldade nesse trabalhar e produzir, ele vai aguentar pouco tempo essa sobriedade e vai ter recaídas, né? Que é o grande problema hoje nosso aí, que é as recaídas. Mas hoje nós temos medicamentos, né? Medicamentos que funcionam, que é o Depaquene, que é o lítio, que controla o humor. Antes não tínhamos tratamentos para os jovens adictos. E hoje nós temos. E também a terapia de um profissional qualificado para fazer uma leitura se a dicção dele é uma dicção que eles chamavam hereditária, né? Engraçado, eles falam que parece que é biológica, mas é uma coisa de papel, de modelo. É aquele modelo, aquela pessoa que teve um modelo de pai ou avós que fazia uso de álcool, né? Principalmente do álcool naquela época, ou hoje das drogas. E essa pessoa copia esse modelo, não consegue sair fora desse modelo. Tem um prazer, né, em copiar esse modelo, que é um modelo alcoólatra, então é um tipo de dependente. Agora nós temos esse outro tipo de dependente, né, que é outro tipo de adicção, que eu estou separando esses dois adictos aí, que é o adicto que aparece na puberdade, que é quando ele vai criar essa estrutura, montar, elaborar essa estrutura de relação com o mundo, né, o eu-mundo, e ele elabora uma estrutura na ordem do imaginário. Então, naturalmente, ele vai produzir células que vai dar a ele uma inteligência emocional. E isso vai produzir a adicção, Nasa. Certo. Então, Adriano, até eu já vou falar aqui com a sua autorização, né? Eu já convidei, ele já aceitou. Depois também o Adriano, né, que vocês estão vendo aí, que ele tem um conhecimento, né, nessa questão. Eu já convidei ele e ele já aceitou também, prontificou a fazer para nós depois uma palestra. Ele vai vir depois no programa Abordagem Online. Essa palestra, com certeza, ela vai ser uma palestra que eu tenho certeza de que vai ser uma palestra de destaque entre todas as pessoas que vão participar, porque, de fato, na verdade, ele tem um grande conhecimento, nós temos que absorver o máximo que ele puder passar. A fala dele, a explicação dele vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. E hoje, nessa entrevista, é uma entrevista mais de apresentação, uma entrevista de começo de abordagem, né? Então, assim, a gente não vai entrar especificamente mais aprofundado, vamos dizer, como com certeza vai ser a palestra que ele vai nos conceder, aprofundando esses temas, né, Adriano? E na questão dessa sociedade hoje, a questão da causa, igual você falou, voltando à causa, mas, por exemplo, eu fico pensando assim, na nossa época, né, lá, nós com 20 anos, 25 anos, hoje eu estou com 53 anos, né? Então, assim, eu não via a incidência de outras drogas mais pesadas também no meio dessa doença, vamos dizer assim, dessas dependências, né? No nosso grupo de jovem na época, era uma minoria, né, quase que era um ou outro que partia para essas outras drogas mais pesadas, né? Inclusive, hoje tem muitas drogas químicas também, que é difícil a recuperação depois. Depois você me fala se concorda com a minha fala ou não. Mas o alcoolismo já é difícil, né? Mas hoje, infelizmente, entre os adolescentes e jovens, não é mais igual no nosso tempo, que era 90%, vamos dizer assim, que estavam presos, né, na escravidão, por exemplo, só do álcool. Então, assim, o que você pensa em relação a isso? Sei lá, o que você acha em termos de ações, né, de tanto da parte das autoridades constituídas, seja ela autoridade poder público mesmo, as autoridades eclesiásticas e assim por diante, as lideranças.
que você pensa disso? O que você fala para nós sobre isso? Qual a forma da gente buscar uma reversão, mudar essa realidade no nosso país? Nas, a questão da droga, a droga faz parte da história da humanidade. Desde que existe humanidade, existe a droga, né? Você vai ver estudando nas tribos, né? Quando a gente vai estudar antropologia, a gente vai ver o estudo das tribos, que todas as tribos têm uma ligação, uma relação com as drogas em questão da religião. A drogas faz parte da religiosidade, da convocação desse ser superior, né? E é engraçado, né, a gente vê isso nas diferentes religiões, né? Igual no Brasil agora, há pouco tempo se descobriu e está no maior sucesso no mundo todo, que é o chá, né? Que é como fazer o chá da ayahuasca, né? Então a gente vai vendo que, por exemplo, a questão é a finalidade que é usada essa droga, né? Se é uma droga para recreação, se é uma droga para festas e outras coisas. Também nós podemos ver aí hoje o MDA, as partículas, né? Que MDT2A, que é a partícula que produz essa satisfação, essa coisa de mudar, né, a nossa forma de sentir o mundo, de participar desse mundo, né? E é quase uma questão de espiritualidade. Então a gente tem que saber onde começa uma e termina a outra. Eu acho que a leitura nossa seria muito nisso, por exemplo. Por quê? Não é questão de querer proibir. Eu acho que quando você fala proibido, ele fica muito mais chamativo, mais atraente, atraente. Né? Principalmente para os jovens. Agora, quando você fala, isso aí faz parte da cultura, você está simplesmente usando da forma errada. Que o objetivo que sempre foi usado as drogas era no sentido de fortalecer, igual, por exemplo, a folha da coca que os índios usam lá na Bolívia e no Chile. Só que é o seguinte, aí nós fizemos o pó e o zampa com outra finalidade. Agora nós precisamos de trabalhar isso com a juventude, de esclarecer os pontos, mostrar que hoje tem tratamento principalmente para pessoas que têm depressão profunda, que nos Estados Unidos os veteranos de guerra, mais de 20% deles chegam a suicidar mesmo, né? Então a gente vê que, por exemplo, tratamento com certas drogas tem um melhor resultado. Agora você tem que ver qual que é a finalidade que está sendo usada essa droga, qual que é o objetivo dela, se ela é usada até como remédio, no caso aí que eu estou citando, que ela é usada como remédio. Para quê? Para que nós possamos fazer uma linha de proibir as drogas na década de 70, né? Na década de 70, por causa do movimento hippie e tal, relacionou droga à perdição da sociedade. Vadiagem. Agora tem a outra droga, que é uma droga usada no sentido de cura, porque os medicamentos, né, quando a gente fala de medicamento, é uma droga lícita, uma droga quando você usa o princípio ativo da droga com aquela dosagem específica para ter o efeito esperado. Então a gente tem que esclarecer, né, e eu acho que principalmente para nós mais velhos, né, que nós precisamos estar estudando, estar conversando sobre o assunto, fazendo esse tipo de programa que está sendo feito aqui, para que quebre essa questão de droga com proibido, né? O que é a droga? Qual que é a finalidade dela? É finalidade de recreação? Opa, peraí, que recreação? O que você busca com isso? Mostrar qual o efeito que qual droga produz. Agora, se é uma droga, você vai usar ela como remédio, como tratamento. Então nós temos que rever que você falou aí, questão dos nossos políticos, que às vezes falam sem saber, né? Que a gente vê que eles estão falando, mas não tem conhecimento sobre o assunto. Então eles vão falar de droga no sentido só da droga usada como recreação proibida. E aí acaba criando leis que, em vez de estar ajudando a descoberta de novos medicamentos, de tratamentos eficazes, né? Igual eu estou citando aí que para depressão profunda, hoje o mesmo princípio do psicodélico é usado para o tratamento para depressão profunda com os melhores resultados. Então a gente tem que voltar, eu falo assim, sentar apesar de a gente estar bem velhinho, né, já cinquentão,
sentar e estudar para a gente poder dar um direcionamento melhor para a nossa sociedade. Uma informação mais correta, né, Adriano? Aqui, se eu te falar, a questão que eu estou falando aqui também, eu queria fazer uma alusão aqui, a questão da conscientização e campanhas de orientação, conscientização. Eu acho que o ser humano, depois que ele sabe, toma total consciência do malefício que determinado produto faz, ele vai fazer uma análise, nem vai ver e toma a decisão de parar de usar. Vou falar aqui um pouco do tabagismo. Nós, igual você falou aí, nós estamos cinquentão, né? Nós vivemos ali na década de 80, 90, de 2000, era até bonito, né? O hábito de fumar, né? A gente, muitos jovens naquela época nossa, muitos amigos da gente, até a gente mesmo, chegamos a fumar achando que estava bonito, que era benéfico, que era aquilo outro e tal. Mas o que aconteceu? Depois que o Estado, né? O Estado viu o prejuízo que se tomava, que na verdade foi por isso mesmo, né? Estava se tomando o que tinha de gente adoecendo, não cobria os impostos que arrecadavam com o tabagismo. Na verdade é essa, né, gente? Então começou uma pesada campanha, proibiu propaganda televisivas e tudo, e uma conscientização maior e tal. E graças a Deus a gente vê que o tabagismo deve ter caído, eu não tenho um dado aqui certo, eu vou pesquisar e vou falar aqui depois na outra entrevista, que a gente for falar específico sobre o tabaco, mas caiu mais de 50%, e muito mais, vou pôr 50% como uma margem de segurança. Então, de cada 10 fumantes que tinha naquela época, hoje não tem nem 5. Então, eu acredito que foi pela conscientização. E o mal que faz, né, Adriano? Então, assim, o nosso projeto aqui é incentivar também que as pessoas parem de fumar. O cigarro realmente faz muito mal. Numa fumaça de cigarro tem 4.700 substâncias nocivas, agora pensa bem. Né? Então, houve isso também na questão do tabaco. É uma questão que pode acontecer também com as outras dependências, vamos dizer assim. Quem dera fosse, né, que tivesse essa mesma redução do tabaco, né, Adriano? Nasa, você tocou no ponto aí que mais causa vício, que é o tabaco. O tabagismo hoje é o grande problema mundial para falar sobre questões de adicção, porque além dos vários tipos de câncer que já são comprovados que tem o agravamento através do tabagismo, tem a questão dele também lembrar, né, ele ter essa questão muito do paladar, né, que a criança tem quando está amamentando no seio da sua mãe, né, que é sugar, e está sugando, né, esse cigarro também. Então, ele tem um agravante, então que ele é considerado de 40% a 60% a mais chance de você se tornar um dependente de qualquer outra droga. O tabagismo ele tem esse poder, né, de causar essa dependência, porque ele tem esse algo a mais que você está chupando, você está sugando, né, que lembra muito, né, que esse lúdico nosso que nos chama, nos convoca a essa criança, né, essa criança que está segura, que tá satisfeita, né, que é aquela criança que tem a mãe, né. Então, quando você está nervoso, você está ansioso, aí você pega o cigarro, ele não vai combater isso, mas você sente tendo esse resultado. Agora, a questão de... Muito interessante o que você está falando, não tinha pensado isso não, realmente, né? O subconsciente da gente está substituindo uma coisa pela outra, né? Isso, e é uma coisa muito prazerosa, você logo vai lembrar da coisa melhor que tem, que é a mãe. Então você vai relacionar essa droga com esse momento. Agora, a questão do cigarro, ele passa por um processo muito difícil de lidar com ele, porque, como você falou de campanhas de esclarecimento, mas também precisa de trabalhar o amor próprio. Por quê? Porque a pulsão de morte vai aparecer aí. Porque você fala assim, por que eu vou parar? Todo jeito eu vou morrer mesmo. Né? Escondido aí, parece que tem um prazer, né, na morte. Um prazer que, por exemplo, todos os meus sofrimentos, todas as minhas angústias, frustrações vão acabar se eu morrer, né? E aí, quando você pensa sobre esse assunto, logo você vai ver que precisa ser trabalhado o lado oposto dessa moeda, que é qual a relação que essa pessoa tem com o mecanismo de defesa dela, que é a frustração, né? E com o prazer. E trabalhar essa questão dos prazeres na vida dela, qual o tempo que ela tem para lazer, qual o tipo de lazer que ela está fazendo, uma terapia onde o terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista saiba relacionar essa questão de como que ela está lidando com essa realidade dela, né? Como que ela está lidando com ela mesma, porque o amor, né, que é uma palavra que às vezes fica perdida,
a gente vai encontrar ele muito, a gente vai trombar com ele, que é uma coisa que aquilo que você não elabora em você, como diria o Jung, você vai trombar como destino. Então você vai trombar com essa questão que se chama amor, né? Qual que é a sua relação de amor com você mesmo? Qual que é a relação que você tem de prazer com você mesmo? E nessa relação você vai conseguir trabalhar a questão do tabagismo. Acho que passa muito, além do medicamento, né, que hoje nós temos para controlar essa questão do tabagismo, nós temos o tupiramato, que tem um resultado muito bom para todos os obsessivos. O tupiramato tem dado bom resultado. O BUP, né, que é muito conhecido. E então a gente tem que ver que passa por um tratamento medicamentoso, passa pela a rede de apoio, que são aquelas pessoas que te amam, que te dão suporte, pai, mãe, irmãos, amigos, e pela uma sociedade, pelo um trabalho, elaboração de alguma coisa que te dê prazer, um trabalho que te dê prazer, mas passa também por essa questão de trombar com eu mesmo, né? Um eu que me ama. Certo. Beleza. Muito bom, né, sua explanação, Adriano. E eu queria fazer uma explicação aqui do meu modo mais comum, né, dentro do senso comum, Adriano. Era o seguinte, vamos supor que tem 5 motivos principais para a pessoa deixar de fumar, né? A questão que você falou, o amor próprio, a própria saúde aqui, né? Vem a questão das pessoas se relacionam, sua família, que já teve casos comprovados, milhares de casos, que a pessoa fumante passivo estava pior do que o efizema pulmonar, estava pior do que o próprio fumante mesmo e tal, né? E assim por diante. Aí eu estou apelando pelo último aqui também, sabe? Eu costumo nas minhas falas, agora eu estou falando, porque às vezes aqui, ó, também vai mexer com a pessoa, sabe? Eu faço uma declaração pessoal, né? Dia 11 de novembro agora, desse ano de 2021, faz 20 anos, né? 20 anos que eu parei de fumar. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, de um cigarro que hoje custa R$ 9,50, certo? Eu fui calcular quantos maços de cigarro eu deixei de fumar por mês, por ano, por 10 anos e 20 anos. Eu completo agora em novembro 20 anos. E uma economia, Adriano, apelativa é essa fala minha. Em 20 anos eu economizei R$ 138.300. Daria um bom apartamento, daria uma caminhonetona. Então um jovem aí que está me escutando, pensa aí, ó, um jet skis para ir para Furo, sei lá o que vai querer comprar com isso, né? Daria para fazer viagem para a Europa, para os Estados Unidos, e ver o Barcelona jogar com o Real Madrid, quantas vezes dava para ir. Então, quer dizer, tá vendo? É questão de opção, né? Cada um. Eu queria pedir ao pessoal que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que está adorando essa palestra, né? Essa entrevista, melhor dizendo, com o Adriano, que compartilhe, né? Marque um amigo seu aí no Facebook, que compartilhe aí no Face, no Instagram, né? No YouTube. É só procurar lá, abordagem online. Eu conto com vocês, que vocês venham fazer parte dessa corrente do bem, para a gente levar uma informação, uma boa informação, né? De forma gratuita, pela internet, pelos esses meios aí que nós temos hoje, graças a Deus, para a gente estar alertando, né, aos brasileiros aí desse país nosso. Nós somos 220 milhões de habitantes e também até o mundo afora, né? A internet, logicamente, não tem fronteira, não tem barreiras, né, Adriano? E agora, para finalizar essa participação de hoje, essa entrevista de hoje, eu queria focar um pouco na questão do alcoolismo. O alcoolismo a gente bem sabe que é a pior droga do nosso meio, no sentido assim, de ser lícita, né? De ser uma droga que, eles costumam dizer, que é a mãe das outras drogas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o alcoolismo, sobre a situação, né? Em termos de relação, em termos de doenças compulsivas, em termos de dependência dessa sociedade nossa hoje. Que forma que você está vendo, se você for fazer uma pequena explanação sobre o alcoolismo no mundo de hoje? Ô, Nasa, essa é uma questão que também nós vamos ter que olhar, a questão cultural, tá? Até um estudo antropológico, você vai ver que Cristo transformou a água em vinho, né? Não pôr vinho em água. Então a gente vai ver que, por exemplo, é a questão como você usa o álcool. Porque o álcool, ele é um mecanismo socializador. Ele participa do processo de socialização. Uma festa sem álcool parece que é uma festa triste. Né? Infelizmente a gente vê isso, né? A gente está falando isso aqui porque o assunto está sendo abordado de uma forma bem real, bem séria. Então a questão do álcool, ele faz parte do processo de felicidade, de lazer. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que faz uso do álcool e logo vai falar com você, trabalhei a semana inteira, eu não posso tomar minha cervejinha no final de semana.
E o álcool também ele está muito ligado à sexualidade, viu? As pessoas têm algum tipo de timidez para ter uma relação até com a própria esposa ou com o próprio marido, tomar um vinhozinho, né, ajuda a liberar, fazer coisas que não faria naturalmente sóbrio. Então é a questão que o álcool, ele faz parte, ele é muito útil na nossa sociedade. Agora, o uso abusivo dele que é o problema. Aí que nós entramos em outra questão, porque às vezes você pensa assim, vou assistir um programa e eles vão falar mal do álcool. Não, muito pelo contrário, pelo menos dependendo de mim, para quem sabe fazer o uso do álcool de forma saudável, parabéns, pode continuar, porque você vai ser um bom amante, você vai ser uma boa amante, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada, porque o ser humano precisa do lazer. O lazer não é uma coisa inútil, ele é necessário. O ser humano precisa de ter essa balança, né? De frustração e prazer para ter a balança equilibrada. Se você tira o prazer do ser humano, naturalmente ele vai entrar em depressão. Então, precisa de ter o prazer. Agora, se perde o controle, né? Se isso se torna... se você começa a largar os seus hobbies por causa do álcool, você começa a largar o seu futebol por causa do álcool, você começa a largar a sua esposa, que você começou até beber para fazer um sexo mais gostoso com a sua esposa, aí depois você para até de fazer sexo com ela para beber, você para de, como é que fala? Você vai e não volta, sai para beber com os amigos e não volta para fazer o sexo com a sua esposa. Só dá licença, só fazer uma colocação que eu acho que vai caber bem aqui. Dá licença só um minutinho. Enquanto a pessoa está bebendo a bebida, beleza. A abordagem online é para ajudar aqueles que a bebida já começou a beber elas, né? E quando inverte o papel, né? Aí a bebida começou a beber a pessoa, aí é para esse público que a gente quer ajudar, né? A pessoa que perdeu totalmente o controle sobre o alcoolismo, né? Sim. Então vocês estão vendo aí que eu estou fazendo uma leitura do álcool, é real, porque eu poderia estar aqui mentindo só porque está num programa que é voltado para quem não sabe beber bebida alcoólica ou fazer uso da bebida alcoólica de forma saudável, mas o álcool ele faz parte da nossa cultura, ele é um processo socializante, você está vendo que eu citei Cristo aí que transformou a água em vinho, por quê? Porque os discípulos iriam ficar felizes, que eles iriam sentir que essa coisa da espiritualidade, vocês vê que eu já citei aí antes, que o uso da droga, né? Nas diferentes culturas, nas tribos de todas as épocas, ela faz a parte da ligação do homem com Deus, né? Ela tem essa finalidade, né? Os xamãs, os índios que fazem essa questão espiritual na tribo, eles sempre fazem uso de algum tipo de substância que desligam ele da realidade, conecta eles com Deus. Então a droga, tanto o álcool quanto outros tipos de droga, eles têm essa finalidade. Agora, o problema é quando você começa a largar, deixa de fazer as coisas que te dão até prazer para ficar só bebendo. Aí a coisa ficou séria. Quando você começa a não dar conta de cumprir as suas responsabilidades, quando você passa a não ter tempo para brincar com seus filhos, porque o álcool ocupando esse lugar e vai te dominando. Foi o meu caso. Eu com 25 anos de idade, eu cheguei a um ponto que eu tinha dois caminhos. Eu já falei isso em outra entrevista. Tinha só o plano A e o B. O plano A é continuar bebendo, o plano B era parar de beber para viver. Então, assim, quando a pessoa chega no seu fundo de poço, que é ela que sabe, né? E as pessoas que estão bem próximas, que aí ela tem que tomar essa decisão, que aí já não passa a ser mais um lazer e passa a ser tudo de problema, né? Não precisa nem estar comentando aqui. Então, de fato, é isso que acontece mesmo, né, Adriano? Sim, e quero frisar que acho que eu deixei claro, mas eu ainda quero refrisar que nós temos dois tipos de adicto, né, gente? O primeiro é o do modelo, aquela pessoa que eles falavam antes, falava que era o hereditário, né, que herdou, mas não tem genes nenhum de alcoolismo no corpo do ser humano, né? Então, quer dizer, ele herdou, foi um modelo de pai ou de avós, né, que tinha esse modelo e ele copiou esse modelo porque ele amava demais essa pessoa, entendeu? É uma relação de amor tão forte que não consegue sair fora daquele modelo, é um modelo que ele copiou. Sei que é difícil de entender isso para quem não é da área, mas é aquela cópia onde a pessoa sabe que não é uma cópia boa, mas ele ama aquela cópia. Então é muito difícil sair dessa situação de alcoolismo, porque o modelo que a pessoa tem é um modelo alcoólatra. Então, por exemplo, principalmente a criança, né, gente? Tem que ter muito cuidado, a criança na passagem de 3 anos e 6 meses a 5 anos,
ele está nesse processo que o pai, que o outro, que é aquele que cuida dele, está nesse lugar de paternal, é super-herói, né? O pai que representa tudo, é aquele que a criança está protegida, o pé dele briga com outro menininho, porque ele fala assim, meu pai está aqui. Então o pai é aquela pessoa que convoca ele a copiar. E ele tem a maior paixão, o maior amor com esse pai. E naturalmente, se esse pai for um alcoólatra, se essa mãe for um alcoólatra, essa criança tende a copiar esse modelo e não dá conta de sair dele e se brincar a vida toda. E o outro segundo adicto, né? Esse segundo é o que na puberdade ele tem a estrutura imaginária, ele produz uma estrutura do capitalista imaginário, que seria a ânima do Jung, né? E ele vai naturalmente produzir células no sentido de uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional, para viver no mundo capitalista prático, ele vai ter problema. Então, a partir dessa inteligência emocional, ele vai ter que desenvolver outra inteligência, que é a inteligência prática. Então, ele vai ter dois tipos de funcionamento, duas funções. Então, ele vai ter prazer na inteligência emocional, mas vai ter o desprazer na inteligência prática. Então, nós vamos ter aí ele funcionando em duas ordens. Então, é o que nós chamamos de bipolar. Esse vai naturalmente precisar de medicamentos, se o caso já estiver mais sério, mais profundo, e vai precisar de terapia e, claro, naturalmente, de pessoas que estejam dando ele apoio, suporte, aporte, né, nesse tratamento. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque o alcoólatra, naturalmente, nós vamos perceber que ele tem uma linha mais emocional, mais do emotivo, ele é autossensível, que você vai ver, perde a razão, que é a mania de grandeza, ele perde essa questão da realidade fácil, né? Então, quem é alcoólatra aí que está me ouvindo, que vai ver essa palestra, naturalmente vai ver que eu estou falando dele. Só que ele é obrigado a desenvolver a capacidade de trabalhar e de produzir realmente, então, na real. E ele vai ter que trabalhar nessas duas polaridades. E isso vai causar a ele, por exemplo, ele vai aguentar por um tempo trabalhar e tal, mas sempre vai ter uma recaída e voltar para o outro lado, que é das emoções. Então ele vai ter que controlar isso, e ele só vai ter essa sobriedade a partir dos 40, ou quando ele já puder ter uma vida mais desvinculada do capitalismo real, e ter uma vida mais vinculada a um capitalismo de emoções, de fazer aquilo que ele gosta, de ter esses prazeres. Então nós vamos ter esse processo, e ele é muito bem descrito por Jung no processo de individuação. Quem quiser ir mais a fundo sobre o assunto, é só buscar o processo de individuação trabalhado pelo psiquiatra, psicanalista Carl Jung. É isso aí então, Adriano. Chegamos aqui ao nosso final, né, dessa nossa entrevista com o Adriano Batista de Moraes, que até eu vou agradecer ele em nome da família Abordagem Online, só que ele, com toda certeza, ele é membro dessa família também. Eu tenho certeza que ele abraçou essa causa nossa. Como eu falei aqui, ele vai vir com mais participações, vai nos conceder uma palestra mais aprofundada dentro desse tema, que é muito complexo, né? É um tema que precisa ser muito difundido, muito divulgado, esclarecido, para que as pessoas possam até entender, né, o eu, né? Por que eu bebo? Por que eu estou nesse caminho da droga? Por que eu não consigo largar esse cigarro que está me fazendo tanto mal e assim por diante? Então, eu te agradeço, Adriano, a sua participação aqui no programa Abordagem Online, e te passo a palavra novamente para você finalizar aí e dar um abraço à turma aí. Um abraço, gente. Um abraço daquele verdadeiro amigo a todos os adictos e profissionais que trabalham com essas pessoas maravilhosas que eu estou falando aí, que é de uma inteligência emocional, né? São pessoas sensíveis, né? Um abraço a todos vocês, viu? Tantos profissionais da área que também tem essa linha da inteligência emocional, quanto os adictos, viu? É um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar entrando nos lares e na vida de vocês. E o Só Por Hoje funciona, né, Adriano? Uai, você sabe que, por exemplo, se pensar a vida inteira fica difícil, mas quando você trabalha hoje é possível estar de olho, estar atento com os meus pensamentos, né? Para ser pensamentos positivos, e com meus sentimentos, que sejam sentimentos positivos. Só Por Hoje é a metodologia do nosso projeto. Só Por Hoje, um dia de cada vez. Um abraço, com Deus.